Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Dá uma olhada na descrição aí do vídeo para saber onde. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Deixa também um comentário aí falando de onde você é, falando qual carreira você quer. Hoje vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a redação da UERJ. Você deve ter visto vídeos anteriores onde eu analisei o parágrafo de introdução, onde eu analisei num outro vídeo também o parágrafo de desenvolvimento 1 de uma redação nota máxima da UERJ. De onde eu tirei isso? Eu tirei isso de uma turma que passou para medicina recentemente. Eles divulgam isso numa espécie de apostila, basta você procurar em grupos destinados ao vestibular da UERJ, certo? O que a gente vai fazer então? Eu vou ler hoje com vocês o parágrafo de desenvolvimento 2, vou ler o parágrafo de conclusão e vou descrever a lógica de formação de cada um desses parágrafos, certo? Aí, com isso, você pode voltar aqui no meu canal, ver vídeos com possíveis temas que eu fiz para o vestibular da UERJ e treinar. O vestibular da UERJ está chegando. Se depois você quiser ver esses parágrafos aqui que eu vou analisar, vai lá no meu Instagram, Professor Diogo Comba, procura nas publicações ou então você me pede por mensagem, ok? Vamos lá então, parágrafo de desenvolvimento 2. Outra causa a ser evidenciada é a negligência das instâncias públicas em prover direitos sociais. Isso ocorre porque o poder público, dentro da lógica neoliberal, prioriza pautas que sustentam e garantem a manutenção dos interesses do grande capital, visto que somente por meio dessa postura os representantes políticos conseguirão perpetuar-se no poder, o que gera como consequência a violação de garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, como o direito à saúde, à dignidade, à igualdade e principalmente o direito à vida. O fisiologismo governamental tem nos levado a refletir sobre um grande paradoxo: de que forma o Brasil, um dos maiores produtores e exportadores de produtos agropecuários do mundo, consegue disputar a liderança no ranking da pobreza e da desigualdade social. Vejamos então esse parágrafo aí. O primeiro período é a tese. Tese, argumento esse que foi anunciado ainda lá no parágrafo de introdução, se eu não me engano, no terceiro ou no quarto período. Procura o vídeo aí na playlist que você vai conseguir encontrar. O segundo período desse parágrafo, o que ele faz? Ele explica, ele desenvolve a tese. E o terceiro período, ele gera uma consequência, é uma pergunta levando em consideração algo bem atual, quase que um indício de problematização. Outras questões que você precisa observar aí são as seguintes: uso de elos coesivos, que não é um uso exagerado, mas é um uso presente. Ele começa o parágrafo com outra causa. Ele começa o segundo período desse parágrafo com o isso, certo? Mais o quê? Mais os elos coesivos e demais conectivos dentro do próprio período. Além disso, a gente não vê falhas no norma padrão, não vê palavras sendo repetidas e a gente vê todo um cuidado com um vocabulário, que não chega a ser um vocabulário erudito, mas é um vocabulário um tanto quanto maduro. Olha só, a palavra evidenciada, a palavra negligência, a palavra instâncias, a palavra prover, certo? Dentro da lógica neoliberal, a palavra prioriza, ok? Ou seja, um argumento mais maduro, um argumento de alguém que está lá encerrando a adolescência, chegando aos seus 20 e poucos anos para entrar na universidade. É muito importante que você tome esse cuidado também. Agora vamos para a conclusão. Portanto, a incompetência do poder público e a compactuação do corpo social fomentam o lastimável quadro de inferiorização de milhares de brasileiros, quem sabe milhões até. Nesse sentido, torna-se indubitavelmente necessário o rompimento dessas práticas tóxicas e nocivas ao coletivo nacional, oriundas, originárias, não só do Estado, mas também de pessoas que naturalizam e reproduzem o passado histórico, visando ao convívio harmônico, ético e justo a todos os seres humanos. Lembrando que o verbo visar, quando significa objetivar, é verbo transitivo indireto, tá vendo? A pessoa utilizou um verbo aqui com uma regência que pode gerar dúvidas e acertou. Muito provavelmente ela ganha pontos com isso. Mostra mais uma vez um vocabulário extremamente maduro. O que a gente tem aí? Primeiro período é a retomada das teses presentes nos argumentos, tal qual a gente já falou. Assim, o que fazer? É algo parecido com uma proposta de intervenção, porém, não tem lá aqueles elementos todos da proposta de intervenção que a gente está acostumado a ver na redação do Enem. O que mais você poderia fazer sem ser isso? Você poderia retomar a referência a Fabiano e, quem sabe, dar uma perspectiva final
pessimista, ok? Ou então falar que, quem sabe, num futuro não muito distante, não teremos tantos Fabianos, tal qual o protagonista de Vidas Secas assim, certo? Tem dois caminhos diferentes aí, você vai escolher. Ou então você poderia, quem sabe, inserir uma outra referência, mostrar que você tem uma carga de leitura, mostrar que você consegue fazer uma literatura comparada. Você poderia, quem sabe, inserir uma referência macabeia aí no parágrafo de conclusão, mostrando que temos não só fabianos, mas como muitas macabeias ainda, certo? E olha só isso, como eu já falei no parágrafo anterior, observa o uso dos elos coesivos. Começa com portanto, depois tem o nesse sentido. Observe também que ao longo da leitura deste parágrafo eu destaquei algumas palavras utilizadas de forma madura, que não são palavras eruditas, mas que a gente nota um cuidado, uma maturidade no vocabulário dessa pessoa, certo? Enfim, como eu já te disse, se você quiser ver esses parágrafos, vai lá no meu Instagram, muito provavelmente tem alguma publicação com eles, ou você me pede, mas também você pode procurar em grupos destinados ao vestibular da UERJ essa apostila do pessoal de medicina, beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.